Fala conosco, Senhor. Que a gente possa aceitar o Teu desafio nesta noite. Que a gente possa assumir um compromisso com o Senhor nesta noite. O Senhor conhece o coração e o desejo de cada um aqui. E que de uma forma toda especial, o Senhor possa ministrar a cada coração. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Alguém já me perguntou, pastor, está resfriado? E eu disse, eu respondo amanhã, porque só amanhã eu vou saber se eu estou resfriado. E se amanhã eu amanhecer normal, foi só alergia, né? A minha amiga, que há algum tempo não comparecia, a Renite, resolveu pegar o meu primeiro dia de 51 anos para me pegar, né? Hoje de manhã eu disse, e alguns irmãos mais experientes, como Ariel, o pastor Esdras, disse que eu ainda não vi nada. Depois de 60, as coisas ficam melhores ainda, né, pastor? Já a irmã Lijane disse que brevemente eu vou chegar na terceira idade. Eu falei que eu quero chegar na terceira idade, mas não quero que seja tão breve, não. Tem mais de uma década para chegar até lá. Então, a não ser que ela quis dizer que os sintomas da terceira idade já iam chegar brevemente, né? Mas, irmãos, eu vou fechar aqui uma janela aqui, que o ar-condicionado lá de fora está ligado, né? Tem um tema aí no nosso boletim, vamos dizer todos juntos? Efeito cascata, pegue esta onda. Vamos dizer todos juntos? Efeito cascata, pegue esta onda. Você tem aí uma pastoral que tem parte daquilo que nós vamos falar hoje à noite. O tema da nossa mensagem é efeito cascata. E o nosso texto é Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler todos juntos? Está muito fraco isso, irmão. Vocês vão receber poder. Então, morre, leem como quem vai receber poder. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora eu quero saber quem tem mais disposição para receber o poder. Se são os homens ou se são as mulheres. Então, vou dar uma colher de chá. Os homens primeiro. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Agora vamos ver se são as mulheres. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu só quis mostrar que os homens não precisavam desse apoio que eu tive que dar às mulheres. Os homens, né? Irmãos, quem não sabe aqui o que é um efeito cascata? Alguém não sabe o que é um efeito cascata? Não sabe não? É uma coisa que quando o movimento se faz, sai
arrastando, levando. Quantos conhecem efeito dominó? Também não conhece não, gente, efeito dominó? Efeito dominó é que você coloca um monte de pedrinhas de dominó, uma atrás da outra. Quando você derruba a primeira, aquela primeira, o movimento daquela primeira vai derrubando todas as outras. Se você colocar 1000 ali, vai derrubar 1000. Se você colocar 10.000, vai derrubar 10.000. É esse efeito que você faz um movimento e esse movimento sai fazendo outros movimentos. Hoje até há campeonato disso, né? O pessoal faz campeonato com cartas, faz campeonato com dominó, faz campeonato com uma coisa que vai, aí balança a outra, que corre, aí faz cair uma aguinha, a aguinha cai ali, e aí vai gerando uma série de outros movimentos. Há quase 2000 anos atrás, irmãos, Jesus, ele começou esse efeito cascata, esse efeito dominó, esse movimento que, a partir de uma pessoa, veio contagiando outras pessoas, e esse movimento, começado por Jesus há 2000 anos atrás, ele chegou até nós, chegou ao século 21, e o movimento não pode parar. Esse movimento criado por Jesus, ele não pode parar. Olha o exemplo de Jesus, irmãos. Jesus começou com um, e depois desse um discípulo, o movimento alcançou 3, depois alcançou 12, depois alcançou 120, e depois de Atos 1:8, depois que os discípulos receberam o Espírito Santo, esse movimento alcançou 3.000, depois foram 4.000, depois 5.000, depois a Bíblia diz que não dava mais para contar. A história foi avançando, e esse movimento chegou até hoje, e hoje nós somos milhões, espalhados pelo mundo. Um movimento que começou com a escolha do primeiro discípulo de Jesus. Esse primeiro discípulo trouxe mais outros 3 discípulos, e assim esse movimento chegou até nós. Esse efeito cascata, desencadeado pelos discípulos e desencadeado pela igreja, a partir do momento em que a igreja recebeu o poder do Espírito Santo para ser testemunha de Cristo Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Esse movimento, ele não pode parar. Há um pregador chinês de Hong Kong, ele tem pregado aqui no Brasil, tem pregado no mundo inteiro, e o alvo da igreja dele lá na China, a igreja dele já conta com 400.000 membros na China, e ele tem por objetivo treinar pessoas e enviar pessoas para a região aonde não há nenhum trabalho evangélico. Ele diz na sua mensagem que ele agradece muito aos americanos, a todos que foram lá evangelizar a China, os europeus, mas ele diz que agora é a hora da China evangelizar o mundo. Mas ele não quer evangelizar onde aquela nação já foi evangelizada. Ele quer evangelizar aonde o evangelho ainda não chegou. Principalmente naqueles países onde pregar o evangelho é igual a morrer ou enfrentar a morte todos os dias. E ele então, na sua mensagem, diz que normalmente quando se fala em
treinar pessoas para evangelizar, para serem enviados como missionários. A gente procura aquelas pessoas com maior conhecimento, maior cultura, maior estudo, maior capacidade, e a gente forma aquela pessoa em teologia, e a gente manda aquela pessoa para um seminário, para que aquela pessoa seja enviada, e normalmente depois de anos de preparação daquela pessoa, a gente manda essa pessoa para um lugar aonde já tem igreja. E a visão dessa igreja evangélica na China é mandar pessoas simples. Não há esse pré-requisito de ser doutor, de ser formado. Não há esse pré-requisito de ser teólogo. Não há nada disso. A única coisa que um missionário chinês precisa é ser apaixonado por Jesus e estar disposto a morrer por Jesus. E são esses crentes chineses apaixonados por Jesus e dispostos a morrer por Jesus que estão sendo treinados por essa igreja para alcançar o mundo que ainda não foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Um movimento tremendo. Ele já tem centenas de missionários. E de todos os missionários, só um tem formação superior. O resto são pessoas simples da igreja, mas que têm um coração na obra, que têm um coração apaixonado por Jesus, que têm um coração realmente disposto a morrer por Jesus. Ele estava pregando em Curitiba e ele fez esse desafio. Quantos aqui estão dispostos realmente a morrer por Jesus? A morrer por Jesus. Irmãos, cabe a nós hoje dar continuidade a esse efeito cascata que Jesus iniciou há 2000 anos atrás. Cabe a nós dar continuidade a esse movimento que vem impactando, transformando, salvando, libertando vidas ao longo dos séculos e dos milênios. Cabe a nós hoje, Igreja do Senhor Jesus Cristo, a responsabilidade de levar este movimento até os confins da terra, principalmente aos lugares que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. E aí, irmãos, os estudiosos, eles afirmam que a melhor maneira de dar continuidade a esse movimento, a melhor maneira de poder compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, está focada em duas situações que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. A primeira, segundo os estudiosos, está em criar um círculo de influência. Irmãos, os irmãos já pararam para pensar que antes as igrejas evangélicas realizavam livros, faziam um monte de trabalhos. E isso dava certo há 30, 40, 50 anos atrás. Mas hoje tem pouco resultado. Segundo os estudiosos, o evangelismo que mais dá resultado hoje é o evangelismo por relacionamento. É o evangelismo por amizade.
É o evangelismo pelo contato pessoal que a gente desenvolve com as pessoas, não um contato apenas para a pregação imediata do evangelho, mas a gente cria uma amizade, um relacionamento com as pessoas, e a partir desse relacionamento a gente começa a evangelizar as pessoas. Eu vou citar um exemplo caseiro nosso aqui. Vocês viram o irmão Juarez vir aqui, né, ainda meio tímido, com o microfone na mão, né, e ele falava assim, nem eu que estava dando dele da escuta. Mas, irmãos, nem sei se o Juarez já tinha entrado em alguma igreja evangélica alguma vez, antes daqui. Acho que ele nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E aí, nós temos um grupo de pescadores aqui da igreja, né? Que a gente pesca cocoroca e bagre como ninguém. Somos especialistas em cocoroca, e o peixe mais nobre que a gente pega é ovina, mas tudo desse tamanho. Mas nós começamos a levar o Juarez para a nossa pescaria. Ele nunca tinha pisado na igreja. E começamos a levar o Juarez. E ele começou a conviver com a gente. A gente não pregou para ele na primeira pescaria, a gente não pregou para ele na segunda pescaria, a gente não pregou para ele na terceira pescaria, a gente travou um relacionamento. Ele começou a olhar a nossa vida, ele começou a olhar o nosso comportamento, ele começou a olhar para o nosso estilo de vida. E aí, na primeira oportunidade que a gente teve, a gente convidou o Juarez para vir à igreja. E ele veio, porque a amizade já estava estabelecida. E aí eram os seus amigos de pescaria que estavam convidando ele para vir à igreja. E ele veio. Na primeira vez que ele entrou numa igreja evangélica que foi aqui, ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. E aí aceitou a sua esposa, alguém que ele trouxe lá de uma tribo do Pará, que ele criou, uma índia. E nós conseguimos alcançar até os indígenas através do Juarez. Está vendo? E aí se converteu o seu filho também, que hoje está ali tocando bateria. Cadê ele? Foi arrebatado. E aí se converteu a sua filhinha também. Agora está no culto infantil. E toda esta família foi ganha para Jesus por causa de relacionamento. Por causa de um círculo de influência, ou um grupo de influência. De alguma maneira, a nossa vida naquela pescaria influenciou a vida do Juarez. E nós temos essa bênção que hoje é professor da Escola Bíblica Dominical e está aqui conosco. Isso não faz muito tempo não, deve ter aí uns 3 anos, 4 anos, né? Então, irmãos, tem sido cientificamente comprovado que você criar um círculo de influência é a melhor estratégia de se pregar o Evangelho para as pessoas. E aí, irmãos, a gente fica assim, mas será que eu tenho condições de influenciar a vida de alguém? Claro que tem, irmãos. Todos nós temos condições de influenciar a vida de alguém, seja de forma positiva, seja de forma negativa, mas todos nós temos um poder de influência. É lógico que algumas pessoas têm um poder de influência maior. Há algumas pessoas que conseguem influenciar multidões, mas eu creio que eu e você temos condições de influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Irmãos,
Jesus era um homem simples, de família humilde, ele era carpinteiro, não era formado em nenhuma faculdade, mas Jesus influenciou a vida de alguns homens, e esses homens influenciaram a vida de milhares, e hoje nós somos milhões. Tudo isso porque alguém influenciou a vida de alguém. Quantos aqui estão na igreja hoje porque um dia passaram na porta da igreja? Eu vou entrar numa igreja, eu aceitei a Jesus. Tem alguém aqui que às vezes acontece? Tem alguém aqui? Agora, quantos estão aqui na igreja hoje porque sofreram a influência de alguém? Ou a influência de um pai, de uma mãe, de uma avó, de uma tia, de um amigo, de um colega? Quantos estão aqui porque receberam a influência de alguém? É isso aí, irmãos. A maioria das pessoas que estão na igreja hoje, elas receberam a influência de alguém que estava perto. De alguém que estava perto. Quem eram os discípulos de Jesus? Pescadores. Com rara exceção de um cobrador de imposto, mas a grande maioria dos discípulos de Jesus, os mais citados, os mais importantes, eram semi-analfabetos. Não tinha instrução nenhuma. Eram pescadores, homens simples, rudes, pobres. E foram esses homens que Jesus influenciou para que esses homens influenciassem o mundo. O grande problema, irmãos, é que nós não estamos deixando Jesus influenciar a nossa vida para que a gente possa influenciar a vida de outras pessoas. É por isso que esse pastor chinês só envia como missionário pessoas que estão verdadeiramente apaixonadas por Jesus e que estão dispostas a morrer por Jesus. Estão dispostas a dar a sua vida pela salvação de outras vidas, mesmo que tenha que correr risco de vida. Círculo de influência, irmãos, é o que nós chamamos no grego de oikos. Oikos, no grego, significa casa, família, comunhão, relacionamentos, essas coisas assim. Então eu quero mostrar para os irmãos alguns círculos de influência que a gente pode trabalhar para ganhar almas. O primeiro é a nossa família. A nossa família que mora dentro da nossa casa e a nossa família, por extensão, que são os nossos parentes. Então, é um círculo de influência tremenda. Você pode influenciar a sua família. Você pode influenciar os seus, de maneira que, através da sua vida, eles possam ter um encontro com Jesus. A gente não pode desistir, irmãos, daquilo que o apóstolo Paulo disse lá para o carcereiro de Filipos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você não pode perder de vista essa afirmação. Porque o seu primeiro círculo de influência é a sua família. E você, enquanto aqui viver, não pode desistir da sua família. Não pode desistir da sua família. O segundo círculo de influência são amigos. Dizem que quanto mais tempo o crente está dentro da igreja, menos amigos ele tem. A gente vai automaticamente criando amizades dentro da igreja e a gente vai perdendo as amizades só de fora. Isso é uma realidade. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu estava no mundo, eu tinha muitos amigos. No início da minha conversão,
Eu levei muitos amigos ao Clube Bíblico de Marechal, onde eu me converti, para ver se eles também seguiam esse caminho. Mas depois todo mundo foi casando, um foi morar em Petrópolis, outro foi morar não sei aonde, outro foi morar não sei aonde, e a gente pouco se vê. E no meu caso específico, né, eu perdi praticamente um contato com os meus amigos. E eu não tenho assim nenhum amigo hoje no mundo, infelizmente. E aí eu estou na contramão daquilo que Jesus esperava de mim. Porque eu preciso criar relacionamentos fora da igreja para que eu possa influenciar a vida de algum amigo. Mas também tem os colegas de trabalho. Você pode ter um grande amigo no seu trabalho, mas eu estou chamando de colega de trabalho, porque além de um ou dois amigos ou amiga que você tenha no seu trabalho, existem outros colegas de trabalho que você pode influenciar a vida dele. Também tem os colegas de escola, os jovens. Eu tenho a revista que eu escolhi esse trimestre para os adolescentes, e as aulas que eu tenho dado para os adolescentes está focada exatamente nisso, da importância que eles têm na vida dos seus colegas e como eles podem influenciar os seus colegas e trazer os seus colegas para Jesus. Outro grupo, outro círculo de influência, um grupo de influência são os nossos vizinhos. Você mora num condomínio, seja de apartamento, seja de casa, você mora numa vila, você mora numa rua, você tem uma grande oportunidade de influenciar a vida de muitas pessoas. Tinha um casal de missionários aqui no Brasil que eles começaram a Igreja Batista Central da Barra da Tijuca. Hoje é pastoreada pelo pastor Josué Valandro Júnior. O pastor Josué Valandro Júnior foi meu aluno na Escola Bíblica Dominical aqui em Marechal Hermes, quando ele era junior, quando ele era pré-adolescente, até que o pai dele, o pastor Josué Valandro, foi pastorear a Igreja Batista de Itauá. E esse casal de missionários, eles começaram a Igreja Batista Central da Barra no apartamento deles. E aí, como é que essa missionária americana agia? Sempre que alguém se mudava lá para o prédio, eles moravam ali no Novo Leblon, que é em frente ali ao Barra Shopping, mais ou menos, e aí eles já tinham uma parceria com o porteiro. O porteiro sempre dizia: vai mudar esse final de semana alguém para o apartamento tal. Aí ela preparava bolo, ela preparava sanduíche, ela comprava Coca-Cola, ela fazia pizza. E na hora que aquela família estava com aquele sufoco da mudança, que às vezes não dá nem para comer nem nada, ela chegava lá: olha, eu sou a sua vizinha do apartamento tal, eu quero dar as boas-vindas a você aqui no prédio. Aí eu trouxe um lanchezinho, eu trouxe um suco, aí eu trouxe um refrigerante. Aí lanchava, daqui a pouco voltava lá: olha, eu fiz uma pizza, aí vim trazer essa pizza para vocês aqui. E logo que uma família chegava no prédio, ela criava um círculo de influência com aquela família. Depois que a família se instalava, ela ia lá e convidava aquela família para ir tomar um lanchinho na sua casa. E aí depois ela tinha uma célula de estudo bíblico na sua casa, ela chamava aquela família para participar da sua célula de estudo bíblico. Uma família que foi recepcionada desse jeito, vai rejeitar um convite desse? Não vai. E assim aquele casal começou a Igreja Batista Central da Barra, e hoje essa igreja já consta com mais de 1.000 membros. Uma igreja que começou numa sala de apartamento, através de círculos de influência.
Hoje é uma igreja com mais de 1.000 membros. Mas aí os irmãos, mas essa igreja tem mais de 50 anos. Não, irmãos. Essa igreja não deve ter 12 anos de existência. Não deve ter isso. Mas começou com um círculo de influência no apartamento daquele casal de missionários americanos. Então a vizinhança pode ser, pode passar, Rogério. E também tem os estranhos. Quem são os estranhos? O Paulo Albuquerque, ele disse que pegou um ônibus no final de semana passada, foi para Belo Horizonte. Na viagem, alô, mais um morreu. Eu que matei aqui. Alô. 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 Esse? Preto? Isso. Alô. Alô. É o preto, hein? Alô. Estão me ouvindo? Paulo Albuquerque, tá vendo? O microfone derruba o pregador. O Paulo Albuquerque disse que ele estava conversando, orando com a Eugênia, ele estava na poltrona 7, e ela na poltrona 8, do lado tinha um rapaz na poltrona 6, e aquele rapaz percebeu que eles eram crentes, começou a fazer uma série de perguntas, e eles foram boa parte da viagem falando de Jesus para aquele rapaz. Quando chegou lá na rodoviária de Belo Horizonte, ele disse que o rapaz aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Foi uma oportunidade, num ônibus, numa viagem. Então, às vezes, Deus vai colocar alguém numa van, no trem, sei lá, em algum lugar, na fila de um banco. Você quer saber da vida das pessoas? Entra numa fila de banco grande. Como as pessoas têm facilidade de contar a vida toda. Então há a possibilidade de você estabelecer algum contato de influência com uma pessoa estranha, mesmo que seja aquela uma oportunidade única, porque o ideal é que você trave um relacionamento. E por último, há outros, academia. Eu conheci um casal da Igreja Batista Central de Nova Iguaçu. Esse casal começou uma nova igreja. E sabe como ele começou uma nova igreja? Presta atenção, Raquel. Ele começou uma nova igreja na academia, ou seja, ele pegou a academia e transformou numa igreja? Não. Ela começou a criar relacionamentos com todas as mulheres lá que faziam academia. Começou a chamar as mulheres, vamos lá em casa tomar um suco, vamos lá em casa comer uma pizza. E daqui a pouco ela montou uma célula de estudo bíblico na sua casa com as colegas de academia, e dali surgiu uma nova igreja. Então você que gosta de academia, eu citei a Raquel porque todo dia às 6 horas ela sai firme e forte para a academia. Eu não sei quantos aqui fazem academia. De vez em quando eu passava ali em Beto Ribeiro, o Rogério estava lá, se acabando. Eu olhava pela vitrine e estava lá o Rogério, todo suado. Gente, são oportunidades, círculos de influência que Deus coloca diante de nós. E se a gente quer dar continuidade a esse efeito cascata do Evangelho, então, aqui estão algumas dicas para que a gente comece alguns círculos de influência. O importante é aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece e deixar o Espírito Santo agir através das nossas vidas. Segunda coisa que eu quero compartilhar
e aí eu vou acelerar um pouco mais, é nosso estilo de vida. Isso aí não quer dizer se você é punk, se você é perua, estilo, quando fala de estilo, a gente pensa logo em moda, né? O esmalte que você usa, mas é o seu estilo de vida, o seu comportamento, o seu agir, o testemunho que você dá. Então nós precisamos entender isso. O pastor Rick Warren, no seu livro Uma Igreja com Propósito, ele diz o seguinte: você poderá ser o único evangelho que as pessoas vão ler. Você poderá ser o único evangelho que as pessoas vão ler. Vocês entenderam? Não. Porque há pessoas que nunca vão abrir a Bíblia para ler, mas elas vão ler o Evangelho de Jesus Cristo através da sua vida. A sua vida poderá ser o único Evangelho que as pessoas poderão ler. Quer dizer, se você não viver o Evangelho de Cristo Jesus, algumas pessoas nunca terão contato com o Evangelho. Eu vou contar duas ilustrações aqui para vocês. A primeira é a história de um pregador e um soldado que estava à beira da morte. E aí conta-se a história que um pregador se aproximou de um soldado gravemente ferido em combate, à beira da morte, e perguntou: posso ajudá-lo de alguma forma? O soldado respondeu: estou com frio. Logo o pregador retirou o seu casaco e estendeu sobre o soldado. Passado algum tempo, o soldado disse: estou com o pescoço doendo. Logo o pregador tirou outra peça de roupa e fez um travesseiro e colocou debaixo da cabeça do soldado. E assim o pregador tentou suprir todas as necessidades do soldado. E por fim, o soldado disse ao pregador: Senhor, se você tiver algo na Bíblia que o leva a agir assim, então leia esse trecho para mim. Então o comportamento daquele pregador foi algo que chamou a atenção daquele soldado. E ele disse: olha, o que você leu na Bíblia que fez você ser essa pessoa assim generosa, bondosa, lê para mim. Lê para mim. Então, irmãos, como é que as pessoas estão enxergando o nosso estilo de vida? Será que o nosso estilo de vida tem sido parecido com o estilo de vida de Jesus? Será que o nosso testemunho naqueles lugares, na família, na escola, no trabalho, na rua, na vizinhança, tem demonstrado realmente que eu sou um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus? A outra ilustração fala de um residente de medicina e a história de uma mulher que tentou o suicídio. E a história diz que certa vez o estudante de medicina assistiu ao atendimento de uma mulher que cortara os pulsos numa tentativa de suicídio. Depois de todo o atendimento médico e com a mulher fora de perigo, após a saída dos médicos, aquele estudante começou a conversar com aquela mulher, ouviu a sua história de vida sofrida, demonstrou compaixão, demonstrou carinho, demonstrou afeto e sem críticas, mas entendendo o sofrimento daquela mulher, quando teve a oportunidade de falar, falou do amor de Deus. E que Deus se importava com ela.
e a tinha como alguém muito especial e importante. Quando chegou a hora da mulher sair da sala, ela olhou para ele e perguntou: você é Jesus? Então o trato, o carinho, o afeto, o comportamento daquele estudante para aquela mulher fez com que ela achasse que ele era Jesus. Será, irmãos, que o nosso estilo de vida tem permitido que as pessoas vejam Jesus em nós? Porque você só vai exercer uma influência positiva na vida de alguém, você só vai ter condições de dar continuidade a esse movimento, a esse efeito cascata na vida das pessoas, se você for alguém que tem como objetivo ser igual a Jesus. Porque, do contrário, a sua influência nunca será positiva, transformadora e salvadora na vida das pessoas. Paulo, irmãos, ele nos exortou a ter a mesma atitude que Jesus Cristo teve. Em Filipenses 2, versículos de 13 a 11, eu vou pedir para que vocês leiam. Podem começar. Irmãos, toda língua só vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, se a sua atitude for a mesma de Cristo Jesus. No versículo 5, Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se as nossas atitudes não forem parecidas com as atitudes de Cristo Jesus, a gente não tem como influenciar a vida de ninguém para que essas pessoas confessem a Jesus como Senhor, como Salvador, para a glória de Deus Pai. O próprio Jesus, irmãos, nos exortou os seus discípulos a seguirem o seu exemplo de vida. Vamos ler João 13, 14 e 15. Os discípulos estavam discutindo para saber quem era o maior, quem era o mais importante discípulo, o apóstolo. E aí Jesus, vendo essa discussão, conhecendo o coração dele, Jesus pegou uma bacia de água, uma toalha e foi lavar os pés.
E Jesus disse, é isso aí. Se eu que sou Senhor, mestre, estou lavando os pés de vocês, vocês têm que fazer a mesma coisa. Sigam o meu exemplo. Às vezes, irmãos, a gente deixa a vaidade, a soberba tomar conta do nosso coração. Às vezes a gente se acha mais importante do que os outros. A gente se acha maior. A gente se acha melhor. Não é nada disso. Você quer ser parecido com Jesus? Humilhe-se a si mesmo. Você quer ser parecido com Jesus? Negue-se a si mesmo. Você quer ser parecido com Jesus? Então pegue uma bacia com água e vá lavar os pés. Não estou dizendo que você vai sair ali pela rua com uma bacia, deixa eu lavar teu pé, deixa eu lavar teu pé. Mas é um simbolismo. Seja humilde, seja simples, seja amoroso, seja atencioso, esteja disposto a abrir mão em favor dos outros. Irmãos, só agindo como Jesus é de fato que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Vamos ler esse último texto aí, João 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então qual é o seu estilo de vida? O estilo de vida de Jesus era esse aí. E o seu estilo de vida? Esse estilo de vida vem impactando a vida de milhares e milhares de pessoas. Esse é o nosso paradigma, é o nosso exemplo, é o nosso modelo, é o nosso referencial. O exemplo de Jesus. Irmãos, você ouve as pessoas falarem mal de crentes. Você ouve pessoas dizerem assim, eu não gosto de crente. Não é verdade? Eu não gosto de crente. Mas você já ouviu alguém dizer, eu não gosto de Jesus? Os irmãos entenderam? As pessoas gostam do estilo de vida de Jesus. As pessoas gostam do exemplo de vida de Jesus. E é por isso que nós temos que seguir esse exemplo de vida de Jesus. Porque hoje as pessoas precisam ver na nossa vida aquilo que Jesus viveu e ensinou. Jesus não influenciou os seus discípulos, irmãos, com as suas mensagens, mas Jesus influenciou muito mais com o seu estilo de vida. Eu trabalhei com um camarada que ele disse para mim, João, você pode me dizer muitas coisas bonitas, mas a sua vida vai falar muito mais para mim. Ele estava até disposto a ouvir, mas ele queria ver na minha vida. E o mundo quer ver na nossa vida, na minha vida e na sua vida, o exemplo de Jesus, a vida de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo, mas Cristo vive. Aí está o segredo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o diferencial. Muitos de nós, irmãos, não estamos deixando Cristo viver através das nossas vidas. E aí a gente não pode dizer, já estou crucificado e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque nós ainda estamos vivendo o eu. E aí, quando eu vivo eu, não tem como Cristo viver através de mim. Quero concluir essa mensagem lançando 3 desafios.
Quero lançar esses desafios porque ano que vem, irmãos, a nossa igreja estará completando 75 anos. É jubileu de brilhante. E nós, ano que vem, queremos fazer uma grande celebração. E é por isso que eu quero lançar 3 desafios. O primeiro, reconheça os círculos de influência que Deus tem dado a você. Olha, você não está morando onde você está morando por acaso. Você não está trabalhando onde você está trabalhando por acaso. Você não está estudando onde você está estudando por acaso. Deus colocou você lá. E Deus quer que você crie um círculo de influência. Você não está lá morando onde você está só para poder dormir, comer, deitar, essas coisas não. Você não está trabalhando onde você está trabalhando só para ganhar dinheiro, não, e sustentar a sua família e comprar as coisas para você, não. Deus tem um propósito muito maior do que essas coisas. E você precisa reconhecer os círculos de influência que Deus tem dado a você. Porque nós já pregamos alguns domingos atrás que o mesmo Deus que abre as portas é o mesmo Deus que fecha as portas. Então você tem que ficar ligado, tem que ficar atento. Segundo lugar, busque diariamente um viver em que suas atitudes sejam as mesmas que Jesus. Quantos aqui leram aquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Alguns leram esse livro, né? Tem uma nova edição aí, se alguém quiser adquirir. Procura aí o que você acha. Um grupo de irmãos, juntamente com o seu pastor, decidiram não tomar nenhuma atitude nessa vida sem perguntar antes. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso. E isso revolucionou a vida daquelas pessoas, revolucionou a vida da cidade, revolucionou a vida da igreja, com a atitude de não fazer nada sem antes perguntar: se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria um gato de água, de luz, de net? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele daria suborno? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele seria fofoqueiro? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele seria... Vocês querem pregar? Pode pregar à vontade. Irmãos, nós temos que assumir um compromisso com isso. Eu tenho que buscar que o meu viver diário, que as minhas atitudes no dia a dia sejam as mesmas que Cristo Jesus. Esse negócio de todo mundo faz, essa história de a voz do povo é a voz de Deus, é conversa fiada, não entra nessa não. Você tem que ser diferente, você tem que ser parecido com Jesus. E o terceiro desafio é este: peça a Deus com toda sinceridade que por um ano você possa causar muitos efeitos cascatas e assim impactar a vida de muitas pessoas. Nós estamos no mês de aniversário da igreja, dia 18 agora nós vamos comemorar o nosso aniversário. Assuma nesse mês de agosto um compromisso de desencadear esse efeito cascata a partir da sua vida. E vamos ver em agosto do ano que vem o que vai acontecer. Se você, com toda sinceridade, pedir a Deus que por um ano, Senhor, eu quero que o Senhor, em um ano, me ajude a influenciar, a impactar a vida de muitas pessoas. E eu fico imaginando, irmãos, que a partir desses compromissos, como é que vai estar a nossa igreja no seu jubileu de brilhante?
Quantas pessoas vão conhecer a Jesus através do nosso brilho, através da nossa luz, através das nossas atitudes, através das nossas ações, através da nossa capacidade, através da unção do Espírito Santo em impactar e influenciar a vida de muitas pessoas. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E vocês serão minhas testemunhas na escola, na faculdade, no trabalho, no prédio, na vila, no condomínio, na academia e até aos confins da terra. E que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé?